O Senhor abençoe vocês hoje e agradecemos o Senhor mais uma vez, porque Ele nos dá a oportunidade de termos hoje de novo o nosso encontro, eu com vocês e vocês comigo, e também o nosso encontro com o Senhor, com o nosso Deus, porque Ele sabe que nós estamos prontos hoje, no domingo, preparados. No domingo eu falo para a maioria, porque em alguns países já é segunda-feira. Mas eu falo domingo, porque nós nos domingos ficamos preparados. Eu sei que os irmãos ficam preparados, prontos para o ensinamento. Todos ficamos aguardando no Senhor, esperando até a hora que o Senhor vai permitir que nós possamos nos congregar nas igrejas para orar e para cantar juntos, cantar para o nosso Deus, orar para o nosso Deus e louvar o nome dEle, para impor as mãos, para servir com os dons espirituais e a profecia, o dom de cura, o dom de libertação. Desejamos com todo o nosso coração que o Senhor permita em breve que nós possamos fazer essas coisas novamente. Nós já percebemos que viver sem a congregação não é nada bom. Enche a gente de angústia, de desespero, porque nos faz muita falta a congregação, todos estarmos em família, buscando a Deus, a família de Deus. Mas o Senhor em breve vai nos permitir. Por enquanto, nós vamos continuar com os nossos ensinamentos e vocês vão aprender, e alguns até vão virar mestres e mestras da palavra do Senhor. Outros só até agora começaram a aprender sobre os caminhos do Senhor. Então, por tudo, nós agradecemos o Senhor por Ele nos permitir nos congregar, nos reunir nesses dias que nós temos os ensinamentos. Agradecemos Ele por nos permitir estarmos aqui. E hoje, antes de começar o nosso ensinamento, nós vamos cantar para o Senhor. Vamos cantar para o Senhor o hino 209. Que chama Ninguém Pode Me Amar Como Cristo. E é verdade, ninguém consegue, nem vai conseguir nos amar mais do que o Senhor Jesus nos ama. Por causa disso, nós também temos que dar para Ele tudo que Ele merece, porque Ele nos ama e Ele entregou a sua vida por nós. O hino 209, Ninguém Pode Me Amar Como Cristo. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cada día viene a darme
nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. A glória e a honra sejam para o nosso Deus. Agradecemos o Senhor pela sua infinita misericórdia. E hoje eu peço para o Senhor me ajudar pela minha voz, pelas minhas cordas vocais, porque tá frio aqui e como faz frio, fica ainda mais difícil usar o ar. E a gente também não pode desligar ele porque ficaríamos sem ar. Então temos que deixar ele ligado. Só que às vezes esse ar entra na minha garganta e ela afeta as minhas cordas vocais. Não tem a ver com a minha garganta, mas tem a ver com as minhas cordas vocais, que elas já estão cansadas e gastas, porque faz mais de 50 anos que eu estou cantando para o Senhor e profetizando, e orando, e louvando, e ensinando. Então, as minhas cordas já estão bem gastadas, bem gastas. Então, a sugestão do médico é eu não falar muito alto e que, às vezes, eu preciso descansar. Mas, para o meu Deus, eu faço tudo. Para o meu Deus, eu faço tudo, porque eu vivo para Deus e para a igreja. E eu não trocaria esse caminho aqui por nada no mundo. Porque para mim é muita felicidade andar no caminho de Deus e conhecer a Deus, conhecer a palavra dele, conhecer as promessas dele, conhecer tudo que ele tem para nós. Eu me sinto muito orgulhosa de ter conhecido os caminhos de Deus. Eu observo o mundo, eu olho para o mundo. E eu vejo muitas coisas, percebo muitas coisas, observo muitas coisas, mas eu não trocaria nada pelas coisas de Deus, porque as coisas de Deus são formosas, são belas, é muito prazeroso servir a Deus. Por causa disso, eu fico surpresa quando tem pessoas que falam que elas estão cansadas e falam que querem se matar, querem se suicidar, porque elas não sentem alegria nem felicidade, não têm sentido a vida delas. Mas eu digo, até onde o diabo consegue trabalhar numa pessoa, até onde o diabo consegue atar todas essas almas, tem acorrentado elas, tem enchido a mente deles de ideias e conceitos até afastar eles de Deus e tem tirado deles o amor para Deus. E é claro que uma pessoa que não ama Deus, ainda mais, como que ela vai amar os seus próximos? As pessoas próximas dela, a sua família, ela não consegue amar. É muito triste. Vamos lutar todos os que entendemos e compreendemos. Vamos lutar para que as pessoas ao nosso redor, a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos parentes, as nossas amizades próximas possam conhecer o caminho do Senhor. Vamos lutar e com o nosso testemunho vamos ganhar aquelas almas. Então é esse o convite para vocês. Aqui eu tenho a minha máscara. Se eu precisar, se eu tiver algum problema na minha garganta, eu vou colocar e aí o problema vai ficar resolvido. E agora, hoje, vamos, depois de ter cumprimentado vocês, os meus queridos irmãos, irmãs e todas as pessoas novas, as pessoas que só até agora começaram a assistir os ensinamentos, as pessoas que desejam com o seu coração seguir esse caminho e conhecer as coisas de Deus. Eu cumprimento todos vocês com todo o meu carinho
E eu gostaria que o Senhor, que o Espírito de Deus esteja com vocês lá nas suas casas, para vocês também sentirem a alegria e a felicidade que eu sinto, que é a alegria do Senhor. E que nós também estejamos felizes e contentes meditando na palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar do nosso Senhor Jesus como a nossa rocha. O nosso Senhor Jesus é uma rocha, é a rocha firme na qual nós nos escondemos, onde nós achamos refúgio. Ele é a rocha. Então, como o Senhor é a rocha, nós já temos visto Ele desde diferentes pontos de vista, como a água de vida, como a fonte de água, como a luz do mundo, a porta grande. Nós já vimos Ele de diferentes formas e hoje vamos ver Ele como a nossa rocha. Em Êxodo 17. Êxodo 17, do verso 1 até o 7, nós vamos ler rapidamente. Diz aqui, em Êxodo, que eu conto para vocês um pouquinho rapidamente da história. Moisés, ele estava junto com o povo de Israel no deserto. E lá no deserto, como eles tinham saído do Egito, onde eles tinham toda a comida e os alimentos e as bebidas, eles tinham onde dormir, eles tinham tudo aquilo lá no Egito. Moisés tirou eles e levou eles para o deserto. E lá eles acabaram tendo falta das coisas básicas. Parece que tinha acabado a comida e a bebida. Mas quando eu falo bebida, eu estou falando de água. De água. Não fiquem confusos, nem entendam errado quando eu falo da palavra bebida. As pessoas acham que são as bebidas que têm álcool. Não. Comida e bebida é água. A água e o pão que eles comiam. E lá no deserto o povo estava padecendo. Eles não tinham água para beber. E o povo, eles começaram a murmurar contra Deus. E no meio da murmuração deles, eles falaram: por que Moisés tirou a gente do Egito? Foi para a gente morrer de sede aqui nesse deserto? Teria sido melhor se nós tivéssemos ficado no Egito. E Deus, ele ficou muito enraivecido e falou para Moisés: eu vou fazer um milagre e vou dar água para eles. Vou dar água para eles no deserto. Então, prepara o povo. E aqui no verso 17, Êxodo 17, no verso 1, fala: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim por suas jornadas, conforme o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu o povo com Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Ali, tendo o povo sede, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, sair do Egito, para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e ao nosso gado? Então clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Moisés ficou chocado de ver a reação do povo. Quão duro de coração eles foram e quão ingratos eles foram. Que eles não reconheceram a Deus, nem reconheceram as maravilhas que Ele fez, nem tudo que o Senhor tinha feito por eles lá no Egito. E o jeito que Ele se manifestou com as pragas, quando teve todas aquelas pragas e o Senhor tirava e colocava elas, e o povo viu tudo aquilo. E, contudo, eles não tiveram temor de Deus. Eles não acreditaram na promessa que Deus tinha feito para eles por meio de Moisés. E eles murmuraram. Eles foram rebeldes e teimosos. E Moisés disse: um dia desses vocês vão acabar me apedrejando. Então o Senhor falou com Moisés no verso 5. Passa adiante do povo e toma contigo alguns anciãos de Israel. E toma também em tua mão a vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha. O Senhor disse para eles, o Senhor falava para Moisés,
Eu estarei ali diante de ti, Moisés, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Assim fez Moisés na presença de todos os anciãos de Israel. Então, essa rocha, lá em Horebe, não era nada mais nem menos do que o nosso Senhor Jesus. E nós vamos ver aquilo mais na frente. O Senhor Jesus era aquela rocha. Era Deus mesmo. Aquela rocha que Moisés ia ferir com a sua vara para que saíssem águas. E diz aqui que Moisés, ele chamou aquele lugar de Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Ou ele vai nos deixar morrer de sede? Nós vamos destacar aqui, naquilo que lemos, tem muitas coisas que poderíamos destacar, mas nós vamos falar da rocha, daquela rocha, que é o nosso Deus. Ele foi aquela rocha que esteve lá, que dela saíram águas, para que o povo pudesse beber. Aqui em Deuteronômio, vamos ler aqui em Deuteronômio, no capítulo 32, o ar. Me perdoem, por favor. É que eu preciso aqui lidar com o ar também. Peço desculpas. Deuteronômio 32, 4, verso 4. Vocês estão prontos, irmãos, com as suas Bíblias lá, sentados? Hoje eu esqueci de falar para vocês se sentarem, mas eu acho que não estão mais em pé. Eu sei que vocês estão confortáveis e prontos, não é? Com a sua Bíblia aberta. Deuteronômio 32, no verso 4. Diz, ele é a rocha. Mas é melhor ler desde o começo, não é? O primeiro verso. Escutai, céus. Esse aqui era o cântico de Moisés. Escutai, céus, e falarei. E ouça a terra as palavras de minha boca. Gotejará como a chuva meu ensino. Destilará como o orvalho meu discurso. Como chuvisco sobre a grama e como as gotas sobre a erva. Porque o nome do Senhor proclamarei, engrandecei nosso Deus. Ele é a rocha. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. A obra do nosso Deus é perfeita, porque todos os seus caminhos são justiça. Deus de verdade e sem qualquer iniquidade. É justo e reto. Essa é a nossa rocha. Então, a nossa rocha, a rocha da eternidade, a rocha onde nós achamos refúgio, onde nós conseguimos nos esconder quando vem a tribulação, quando acontece o dia ruim. Nós achamos refúgio naquela rocha, no Senhor, porque nós clamamos para o Senhor. E Ele está lá pronto para nos ajudar. E Ele nos protege, Ele nos guarda. Ele nos guarda. O que uma rocha faz? Uma pessoa consegue entrar embaixo de uma rocha e se proteger de uma chuva ou de um furacão, de alguma tempestade, porque a rocha, ela fica firme e protege a pessoa, protege do sol, protege ele de todos os imprevistos que tiver com o tempo,
Fala aqui que o nosso Deus é do mesmo jeito como aquela rocha. E quando nós temos um dia ruim, como a tribulação, a doença, os problemas, as dificuldades, as discussões, as brigas, as ameaças, os sequestros, as necessidades, as coisas que fazem falta, a nossa rocha nos cobre, nos ajuda, nos protege. Então, bendita seja a rocha que é o nosso Deus. E no verso 15, vamos passar para o verso 15, no mesmo capítulo 32, verso 15, diz aqui, mas no Cântico de Moisés, ele exaltou todas as bênçãos que Deus deu para o povo de Israel quando eles moraram no Egito. Exalta como Deus fez maravilhas com eles e prosperou eles, deu para eles muitos bens, muita comida, deu muita coisa para eles, muitos frutos do campo, fala aqui no verso 13, que eles comeram os frutos do campo, mel da penha, azeite. No 14 fala a coalhada de vacas e leite de ovelhas e a gordura dos cordeiros e carneiro de Baçã e os bodes e o melhor do trigo e o melhor das uvas. Eles desfrutaram muito lá durante aqueles 430 anos que eles moraram no Egito. Mas diz que depois disso, o povo de Israel, e Moisés até mudou o nome deles no verso 15, não chama eles de Israel, mas chama eles de Jesurum. Provavelmente é um outro idioma, um outro dialeto, ou provavelmente tem um outro significado esse Jesurum. Fala, mas engordou Jesurum com toda a abundância, a prosperidade que Deus deu para eles, toda a paz e a alegria que Deus deu para eles, dando comida e bebida para eles no Egito, eles se engordaram. Mas isso aí é simbólico, é espiritualmente, é metaforicamente que Deus estava falando. Quer dizer que eles se encheram de materialismo, de orgulho, eles se encheram de invejas, de ambição, eles se encheram de cobiça. Eles desejaram fazer o que as outras nações faziam. Eles desejaram viver como as outras nações viviam, no pecado, na maldade, ofendendo a Deus. Eles queriam fazer a mesma coisa. É isso que Deus chamou que eles se engordaram. Eles se engordaram com toda a abundância que Deus deu para eles. Eles se engordaram, viraram materialistas. Ao invés de buscar a Deus, eles começaram a ser pessoas do mundo que curtiam todos os prazeres e as coisas erradas do mundo. Por causa disso, no 15 fala, mas engordou Jesurum e deu coices que nem animais, que nem as jumentas e os cavalos são os que fazem isso. Fala, engordaste, cobriste-te de gordura. Então abandonou a Deus que o fez e menosprezou a rocha de sua salvação. Desprezou a rocha de sua salvação. E essa rocha era o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo é aquela rocha. Vamos agora para o verso 18. O Senhor continuou falando, porque fala que depois que eles menosprezaram ele como aquela rocha de salvação, diz que eles provocaram o Senhor. No verso 16, antes de lermos o 18, diz, provocaram-no a zelos com os deuses estranhos e o irritaram com abominações, sacrificaram aos demônios e não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, a novos deuses que apareceram há pouco. Eles fizeram tudo aquilo. Por causa disso, o Senhor falava que eles tinham se engordado, que eles se esqueceram daquela rocha. E no 18 fala, da rocha que te gerou, esqueceste. Aquele povo de Israel que Moisés tirou do Egito, se esqueceu da rocha que tinha gerado eles, que tinha criado eles. Fala que da rocha que te gerou, esqueceste. Esqueceste do Deus que te deu a luz. Por causa disso, quando Deus viu aquilo, se acendeu em ira pelo desprezo de seus filhos, do seu povo.
fala de seus filhos e de suas filhas. Aquela rocha ficou enraivecido, e ele disse: eu vou castigar eles, por eles terem me provocado a zelos. Diz no 20, esconderei deles meu rosto, disse aquela rocha que é o nosso Deus, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos infiéis. Eles me provocaram a zelos com aquilo que não é Deus, provocaram minha ira com seus ídolos. Eu também os provocarei a zelos com um povo que não é povo. Quer dizer, os gentios. Os gentios que acreditaram no Senhor Jesus e acreditam no Senhor Jesus. Era esse o povo que o Senhor ia usar para provocar zelos, o povo dele daquela época. E hoje também. Hoje também. Esse verso aqui também é para hoje. E aqui nós poderíamos falar, o Senhor pode falar que me provocaram a zelos com os seus ídolos, então eu também vou provocar eles com um outro povo que não é o povo deles, com uma nação insensata. Eram os gentios que iam se converter a Deus, porque Ele deu chance para todas as pessoas no mundo de se converterem a Ele, de acreditarem nele, de seguirem Ele, de seguirem aquela rocha que é Cristo Jesus. De seguirem aquela rocha que na antiguidade era o nosso Deus também. Mas quando ele enviou o Messias, ele mesmo que estava vindo, e diz que ele se humilhou e se fez carne, virou ser humano para morar entre os seres humanos. O próprio Deus, aquela rocha firme da eternidade, pela qual nós estamos aqui falando. Desse jeito, a rocha, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vamos para os Salmos, vamos passar para os Salmos. Aqui nos Salmos nós vamos achar muitas frases que falam para nós daquela rocha. No Salmos 18, Salmos 18, no verso 2, diz no 1, eu te amo, ó Senhor, minha fortaleza, Senhor, minha rocha, fala aqui, Senhor, minha rocha e castelo meu, e meu libertador. Fala aqui que aquela rocha é um castelo e é um libertador. É um Deus, é uma fortaleza. Fala, nele me acolherei. É o meu escudo, aquela rocha é meu escudo. Aquela rocha é a força da minha salvação e aquela rocha é meu alto refúgio. É essa rocha. É tudo na nossa vida, na vida daquelas pessoas que temem o nome dele, que acreditam nele, que invocam o nome do Senhor. Ele é a rocha que serve para acobertar tudo de ruim que tiver na vida, tudo difícil da vida. Ele é a rocha firme. No verso 31 diz: porque quem é Deus, senão somente o Senhor? Quem é, ou que rocha há? E que rocha há fora de nosso Deus? Não há nenhuma. Ele é a rocha forte, ele é o único. Deus é o que me cinge de poder e quem faz perfeito o meu caminho. Ele é o tudo na nossa vida. No 46 diz, o Senhor vive, bendita seja minha rocha, enaltecido seja o Deus de minha salvação, porque Ele é a rocha que nos dá a salvação. Quando vocês estiverem louvando o Senhor, vocês já têm aqui frases para falar com o Senhor, para louvar Ele. Quando você louvar, no meio daquilo que você falar para Deus, você poderia falar: viva o Senhor, viva o meu Deus. Ou o Senhor vive, o Senhor Jesus Cristo vive. Bendita seja a minha rocha, que és tu, Senhor. Enaltecido seja o Deus
de minha salvação. Senhor, você é a rocha na qual eu me escondo quando vem o inimigo contra mim para tentar me prejudicar, me machucar, me fazer sofrer. Eu tenho uma rocha e aquela rocha é você, Senhor. E eu vou me esconder lá e você vai ser o meu refúgio. Todas essas frases e essas palavras vocês poderiam falar para o Senhor quando estejam louvando Ele. É muito importante quando vocês lerem os Salmos que decorem essas palavras, essas frases, decorem elas e falem para o Senhor com todo o seu coração, acreditando que Deus, Ele está lá, ouvindo você. E Ele é a nossa rocha. E é tão formoso, percebam o jeito como nós também aprendemos a louvar o Senhor. E aqui no Salmos 19, no verso 14, diz: sejam agradáveis as palavras de minha boca e a meditação de meu coração diante de ti. Quer dizer, que as palavras da minha boca, o meu vocabulário, o jeito, as coisas que eu for falar de Deus ao respeito do Senhor, ou o jeito como eu pensar de Deus no meu coração, que tudo aquilo seja agradável aos ouvidos do Senhor. Porque diz aqui: sejam agradáveis as palavras de minha boca e a meditação de meu coração diante de ti, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Aqui eu vou me refugiar diante do Senhor porque Ele é o meu Redentor. Eu acabo me refugiando no Senhor porque quando eu orar ao Senhor, quando eu meditar nele, pensar nele, Ele está lá me ouvindo. E Ele está aceitando o meu pensamento, a minha meditação. Ele está aceitando a minha oração ou o meu louvor para Ele. Porque Ele é aquela rocha que está lá, pronta. Então diz: Senhor, rocha minha e Redentor meu. Palavras que nós temos que decorar para falar com o Senhor de algum jeito. Mas tem que sair do nosso coração. Vamos ser sinceros. E no Salmos 28, aqui nesses Salmos nós temos tanto material, tanta fonte para decorar e memorizar e cantar para o Senhor e orar para Ele e louvar Ele. E com os nossos cânticos também. Também, por que não vamos colocar uma melodia nessas palavras? Poderíamos colocar uma melodia. Quem tiver o talento musical para aquilo, pode colocar uma melodia e cantar para Ele. E aí vem o Espírito Santo e possui você, e pega você. E daí você vai começar a cantar para o Senhor em espírito. E cantando também com a sua boca, com a sua voz. E tendo decorado essas palavras formosas para falar para Deus, decorando tudo que tiver a ver com aquela rocha que é o meu Senhor, a rocha. Nós falamos que era o Salmos 28, não é? No verso 1 diz: a ti clamarei, ó Senhor. Rocha minha, não seja surdo para comigo. Fala que Deus, Senhor, Tu és a minha rocha, e eu clamo a Ti. Não sejas surdo para comigo, não me deixes, não me abandones. Não me deixes sozinho. Me ouve, Senhor, porque Tu és a minha rocha, me ouve. Eu preciso que me ouças, a minha rocha, rocha da eternidade. Diz aqui, para que não seja eu deixando-me Tu semelhante, porque se você me abandonar, Senhor, nós poderíamos falar para o Senhor, para a nossa rocha,
Se tu nos abandonasse, se você me abandonasse, eu seria semelhante ao homem ou mulher que morreram e desceram à sepultura sem ti, sozinhos, sem Deus. E eu não quero ser que nem aquelas pessoas, sozinhas e sem Deus. Eu quero estar contigo, Senhor. Eu quero estar com aquela rocha firme. Que sejas o meu refúgio sempre, constantemente, onde eu for, onde eu esteja, em qualquer lugar do mundo. Qualquer dificuldade que eu tiver, perigo que eu estiver, tribulação que eu passar, qualquer dia mal, ruim que eu tiver, que eu possa te invocar, que eu possa falar contigo e estejas pronto para me ajudar com a minha rocha, que eu possa achar refúgio naquela rocha que eu confio. Eu confio em ti. A minha vida está nas tuas mãos. A minha saúde está nas tuas mãos. A minha felicidade, a minha paz está nas tuas mãos, Senhor. Em quem mais nós vamos confiar? Senão somente na nossa rocha, no nosso Deus. Ele é o único no qual nós podemos confiar. Não entrem em desespero, não fiquem angustiados, porque vocês começam a chorar e se angustiar e entrar em desespero por causa das doenças ou dos acidentes ou da morte dos seus parentes ou por não ter dinheiro para a comida, para o aluguel, por ter dívidas, por serem perseguidos pelas ameaças, pelos sequestros. Vocês entram em desespero e não sabem o que fazer, mas peçam ajuda para aquela rocha da eternidade, para o nosso Deus. Orem para Ele, falem com Ele, falem: Senhor, eu estou te clamando, me ouve, não me deixa, não me abandona. Olha a necessidade que eu tenho, eu preciso de você, eu confio em Ti, eu acredito em Ti, eu espero em Ti. Sem Ti eu não sou nada, nem ninguém. Eu não poderia fazer nada sem ti, Senhor. Quem vai me ajudar no mundo? Qual outra rocha tem que nem você? Que você é a única rocha. Não há outra que possa me ajudar. Somente tu. Não tem outra que possa me ajudar. Aqui no Salmos 31. Salmos 31. No verso 2 diz... Mas vamos ler desde o 1. Em ti... Ó Senhor, confio. Não seja eu confundido jamais. Em ti, ó Senhor, confio. Vocês percebem que nós poderíamos usar essas palavras aqui para orar para o Senhor, para a nossa rocha, ou de louvor também. Em ti, ó Senhor, confio. Não seja eu confundido jamais, que os problemas nem as tribulações consigam me confundir, que nem os meus vizinhos, nem os meus parentes que ficam me criticando por eu ler a Bíblia e eu procurar a Deus e eu ler a Bíblia e orar, que eles não consigam me confundir em momento nenhum. Não seja eu confundido jamais, livra-me pela tua justiça, inclina para mim teu ouvido, livra-me logo, Senhor. Sê tu a minha rocha forte. Senhor, sê a minha rocha, eu te peço com todo o meu coração que sejas a minha rocha. E que sejas a minha força, que sejas a força da minha vida. Que sejas a força da minha alma, que sejas a força que vai me ajudar, Senhor, porque eu sei que vais me ajudar a sair em frente, vais me ajudar a sair em frente dessa situação que eu estou passando. Porque eu estou passando por uma situação de tribulação, de dificuldade, de angústia, de temor. Mas Tu és a minha rocha, Senhor. Senhor, não seja eu confundido jamais. Inclina para mim teu ouvido e livra-me logo, porque tu és a minha rocha, tens que ser a minha força e tens que me ajudar, Senhor, para eu ficar forte e me salvar e eu sair dessa situação que eu estou passando, que eu estou vivendo.
É isso, quando diz aqui, se tu a minha rocha forte e cidadela para salvar-me, não é só que ele vai salvar a minha alma do inferno, mas que ele vai me dar a vida eterna, porque eu estou andando no caminho dele para aquilo, para eu ganhar a vida eterna. No entanto, por enquanto, a gente vai ter que suportar muitas dificuldades e momentos ruins na nossa vida. No caminho, nós vamos nos deparar com algumas coisas que vão nos fazer sofrer. E aí, nós temos que pedir para o Senhor nos salvar também de tudo aquilo que é ruim. Me salva, Senhor, daquele sequestro, me salva daquele acidente, me salva daquele estupro, me salva daquela doença, de tantas coisas. Nós temos que pedir para o Senhor, para a nossa rocha, nos salvar daquilo, porque Ele é a nossa rocha. No Salmo 61, no verso 2. Salmo 61 diz: ouve, ó Deus, meu clamor, atende minha oração. Dos confins da terra clamarei a ti, quando meu coração desmaie. Nós vemos aqui que o salmista, ou os salmistas, eles sempre repetiam para o Senhor a mesma coisa. E o Senhor nunca ficava bravo nem irritado por causa daquilo, porque o Senhor gosta que nós repitamos para Ele nos louvores, por exemplo, e na nossa oração nós sempre estamos pedindo para Ele, com certeza, a mesma coisa, até Ele nos responder, até Ele nos dar uma resposta. E no 2 diz: dos confins da terra clamarei a Ti. Olhem o que diz: dos confins da terra, desde qualquer canto do mundo, clamarei a Ti quando o meu coração desmaie. Mas é claro, porque com certeza o nosso coração desmaia por alguma tribulação, alguma dificuldade, algum dia ruim, faz que o nosso coração desmaie. Então aqui o salmista falava: eu vou te clamar desde qualquer lugar do mundo e você vai me ouvir, porque você é o quê? A minha rocha. Diz aqui: leva-me à rocha inacessível para mim, porque tu és meu refúgio e torre forte diante do inimigo. Aquele inimigo, o nosso inimigo forte que nós temos, quem coloca todos os tropeços, as armadilhas e as tentações nas nossas vidas para roubar de nós a paz, a felicidade e para roubar de nós a nossa vida espiritual, para fazer que nós acabemos pecando diante de Deus. Mas na nossa oração nós temos que falar: Senhor, Tu tens que ser a minha rocha, o meu refúgio, onde eu consiga me esconder para o inimigo não vir me pegar, nem me fazer pecar. É essa a nossa oração e o clamor que nós temos que clamar diante do Senhor. Com aquela rocha, nós temos que pedir tudo para o nosso Deus. Coisas espirituais, coisas materiais. Nós pedimos para Ele que nós consigamos viver bem enquanto estivermos vivendo na nossa vida, mas também desejando com o nosso coração que no final do nosso caminho, da nossa trajetória, nós possamos ter um lugar muito formoso lá do lado do Senhor, na vida eterna. A nossa rocha é Cristo Jesus. E agora vamos para o Salmo 62. Diz: somente em Deus descansa minha alma. Submissa, a nossa alma tem ligação com Deus. Diz aqui: dele vem minha salvação. Somente Ele é a minha rocha e minha salvação. É meu refúgio, não serei muito abalado. Eu não vou cometer erros, eu não vou errar tanto. Não vou deixar tantas fraquezas da minha carne me levar. Porque Ele é a minha rocha e o meu refúgio, Ele vai me ajudar, para que eu consiga tirar todas aquelas coisas que não convêm da minha carne, para eu conseguir agradar a Ele, porque Ele é poderoso e Ele é a minha rocha, onde eu vou me refugiar, onde eu vou me esconder de tudo aquilo. Diz aqui no verso 2, eu vou ler de novo: somente Ele é minha rocha e minha salvação.
Ele que vai me salvar de todos os perigos. Ele vai me salvar de todos os perigos e as doenças e os dias ruins e as armadilhas, as tentações e as ameaças, tudo. E um dia Ele vai salvar também a minha alma para eu ganhar a vida eterna. Em Deus, nós vamos ter tudo. É por causa disso que nós temos que entender o caminho de Deus. Tem pessoas que falam, mas eu não sinto no meu coração a vontade de amar a Deus. Eu não sinto no meu coração a vontade de fazer coisas boas para Deus. Eu não sinto o desejo de orar, nem de ler a Bíblia. E é claro que o seu coração está em trevas, porque o diabo, que é o inimigo, veio na sua vida, veio no seu coração, veio na sua consciência e possuiu você. E você deixou ele entrar. Você deixou como? Com os seus pensamentos, com o seu jeito ruim de fazer as coisas, com a sua inveja, com o seu egoísmo, com os seus ciúmes, a sua cobiça, a sua ambição, o seu materialismo. Você deixou o inimigo entrar. Você deixou ele vir morar na sua vida, no seu coração, na sua mente, na sua consciência. E é por causa disso que agora o inimigo deixou a sua mente em trevas. Então você vai ter que lutar. Você vai ter que lutar. Você vai ter que lutar mesmo que você não sinta nada. Mesmo não sentindo, você vai ter que se ajoelhar. Levantar os braços, se você puder, claro. E fecha os seus olhos e fala para o Senhor: Senhor, eu não sinto nada. Eu não sinto amor por Ti. Eu não sinto amor pelas pessoas. Eu não sinto o desejo de ler a Bíblia nem de orar. Eu não sinto aquilo. Por que não me ajudas, se Tu és a minha rocha? Tu és a rocha firme da eternidade. Tu és a rocha que dá salvação, que dá paz, que dá vida nova. Tu és o único. Tu és aquele que fez os céus e a terra e fizeste os homens. Tu és o dono da humanidade e tudo se move pelo Teu poder. Sendo desse jeito, Senhor, me ajuda para que eu, no meu coração, possa sentir alguma coisa por Ti. Que os meus pensamentos possam mudar, que a minha mente possa ser diferente. Se Tu existes, me ajuda. Porque se me ajudas, eu vou Te seguir, e eu vou Te amar, e eu vou testificar das Tuas coisas. Mas eu não sou feliz, e eu quero ser feliz. Por que você não fala desse jeito com Deus? Fala, mesmo você não sentindo nada com o que você está falando, mas se você falar desse jeito com Deus e você se esforçar, Ele, como a nossa rocha de salvação, vai perceber a sua luta, vai enxergar a sua angústia e Ele vai perceber que você realmente tem interesse de ter felicidade e de ter paz e conhecer uma vida melhor. E aí, então, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Com certeza, Deus vai te ajudar. Porque Ele é misericordioso. E a misericórdia dEle é para sempre. Ele é amor. E diz aqui que um coração triste, Ele não vai menosprezar. Você vai orar e Deus vai ver o seu coração. Ele vai ver você se esforçando. Se esforça, por favor, se esforça. E vamos continuar meditando naquela rocha, na nossa rocha, no Salmo 71. Salmo 71. No verso 3. Mas eu vou ler desde o primeiro. Em Ti, ó Senhor, me refugio. Não seja eu envergonhado jamais. Nós vemos aqui que parece como se todos os salmos tivessem as mesmas palavras para nos apresentarmos diante de Deus. Mas é que é verdade. Como nós vamos achar tantas palavras diferentes todos os dias da semana, os 365 dias do ano? A gente não tem tanto vocabulário para conseguir falar coisas diferentes. Então, nós falamos a mesma coisa para o Senhor todos os dias, mas Ele fica agradado, Ele gosta, Ele aceita
Porque para ele o importante é nós nos apresentarmos diante daquela rocha e louvarmos ele. Diz aqui: em ti, ó Senhor, me refugio, não seja eu envergonhado jamais. Socorre-me e livra-me em tua justiça. Inclina teu ouvido e salva-me. Sê para mim uma rocha de refúgio, onde possa recorrer continuamente, diz aqui, onde possa recorrer continuamente. E é verdade, porque qualquer problema ou dificuldade que nós tivermos, como eu falava para vocês antes, qual o seu problema? O estupro, a ameaça, o sequestro, a fome, o acidente, a morte do nosso parente, qualquer coisa que nos deixar em desespero, que nos dê depressão. Ache o seu refúgio onde? Na rocha, diz aqui. Onde possa recorrer continuamente. Tu tens dado o mandamento para salvar-me, porque tu és minha rocha e minha fortaleza. És minha rocha e minha fortaleza. É uma promessa, é uma palavra muito formosa. E mesmo que elas acabem se repetindo, essas palavras aqui são muito formosas quando elas saem do nosso coração e quando Deus ouve elas e Ele acaba agindo nas nossas vidas por causa delas, deixa elas ainda mais bonitas, torna elas melhor. Vocês têm que decorar isso aqui para falar para o Senhor: Senhor, tu tens que ser para mim uma rocha de refúgio, onde eu possa recorrer toda vez que eu tiver dificuldades e tribulações, Senhor. É, porque tu és a minha rocha na qual eu posso me esconder, Senhor. E no Salmos 89, no verso 26, diz aqui: aqui fala sobre os salmos aqui, porque nós sabemos que os salmos são profecias que o nosso Senhor Jesus Cristo falou pela boca do salmista Davi e pela boca de Moisés e pela boca dos cantores de Israel. O Espírito Santo falava, o Senhor Jesus falava, e eles falavam para o futuro, para a igreja, falavam para aqueles homens ou mulheres que têm dificuldades, que sofrem e têm que se apresentar diante de Deus. Os salmos têm essa riqueza. Os salmos são como aquela rocha onde nós conseguimos nos refugiar e achar o Senhor. E nós nos refugiamos neles porque nós aprendemos palavras para louvar o Senhor e para orar para Ele. São cânticos espirituais e profecias, são cânticos proféticos que falavam também da igreja e dos crentes, dos seguidores do Senhor. Fala do Senhor Jesus e as experiências dele e fala sobre as promessas para o futuro, para aquela Sião, para aquela Jerusalém espiritual. Nós temos essa riqueza aqui nos Salmos. E um dia eu vou também ler Salmos completos nos ensinamentos para que nós possamos desfrutar deles, conseguindo interpretar aqueles salmos maravilhosos, onde nós vamos entender tantas maravilhas do Senhor. Nós vamos ver o Senhor Jesus falando, nós vamos ver o Senhor Jesus falando pelo povo, falando pelo remanescente, falando pelos crentes e ao mesmo tempo nos ensinando também como nos apresentar diante de Deus. E aqui no verso 26 do Salmos 89, esses salmos aqui é muito importante, todos eles são. E aqui o Senhor, o Pai Celestial, fazia uma promessa para o Filho, para o seu escolhido, para o seu ungido. Aqui no verso 19, eu saí um pouquinho do assunto da rocha, mas às vezes uma coisa está ligada com a outra. E no 19 diz: então falaste em visão a teus santos. O Senhor Jesus falava com o Pai Celestial aqui. Então falaste em visão a teus santos e dizeste: dei o poder de socorrer para um que é poderoso. Exaltei a um escolhido de meu povo. Achei a Davi, meu servo. Só que Davi já tinha morto, fazia muitos séculos que Davi tinha morto quando o Senhor falou
para o futuro. Ele falou para o futuro quando ele disse: achei a Davi meu servo, eu o ungi. Ungiu ele como aquele rei perfeito, como aquele Messias, como aquele Salvador, como aquela rocha firme da eternidade. Ungiu ele como aquele rei perfeito. Mas não disse: eu ungi Jesus o Nazareno. Disse: eu ungi Davi o meu servo. Porque o Senhor veio da linhagem, da descendência de Davi. E o Senhor, nas profecias dele, falava que ia se manifestar o rei Davi, e todos iam seguir ele, e ele ia formar a igreja do Senhor. Então aqui, nesses salmos, nós vemos todas as maravilhas do Senhor, como que ele falava daquele ungido, daquele Messias, daquela rocha, que é Cristo Jesus, representada pelo Davi aqui. E o pai faz uma promessa tão maravilhosa para ele quando diz: achei a Davi meu servo, eu o ungi com meu óleo santo, minha mão sustentará sempre e meu braço fortalecerá. Diz: não surpreenderá o inimigo nem o malvado, o humilhará, porque ele é o rei de Deus, ele é o filho de Deus, ele é perfeito e ele é a nossa rocha onde nós conseguimos nos esconder. E no 25 diz: também colocarei sua esquerda sobre o mar e sua destra sobre o grande rio. E no 26 diz: ele me invocará, meu Pai és tu, meu Deus e a rocha de minha salvação. O Pai e o Filho são um só. O Pai é a rocha da salvação. O Pai foi aquela rocha que deu água para o povo e para Moisés no deserto. E o Filho é o Messias, o ungido, o Salvador, e ele também é a rocha, porque eles dois são um só. Deus é um só, e diz: meu Pai és tu, meu Deus e a rocha de minha salvação. Também diz: eu também o nomearei, meu primogênito, o mais excelso dos reis da terra. O excelso dos reis da terra faz referência a Cristo Jesus. Quando diz aqui que nomearia ele o seu primogênito, quer dizer que os crentes, os seguidores do Evangelho, que é aquela rocha, que é Cristo Jesus, ele chama os seus seguidores de filhos e filhas. E por causa disso, Deus, o Pai, falou que ele seria o primogênito no meio de muitos irmãos na carne, porque o Senhor, ele virou humano, ele virou carne. E aquela parte humana é o que seria o primogênito entre muitos, porque nós somos seres humanos. O Senhor nos chama de filhos e filhas, e ele é o primogênito. É o jeito como o Pai faz referência, chama o seu filho a rocha também. E então aqui diz que ele é a rocha da sua salvação. E agora vamos para 1 de Coríntios. O que dizem os apóstolos, o que falam para nós o apóstolo Paulo, por exemplo, porque nós sabemos que o apóstolo Paulo testificou que o Senhor revelou para ele o Evangelho, ensinou para ele o seu Evangelho, revelou para ele. Revelou para Paulo o seu Evangelho e toda a doutrina. Então, é muito... Paulo, ele foi um homem muito privilegiado, porque o Senhor revelou para ele a sua palavra. E hoje também o Espírito Santo está entre nós, ele está no meio da congregação e Deus nos guia, nos orienta, nos ensina por meio do Espírito Santo. E ele nos guia e nos diz como que nós temos que fazer as coisas e o que fazer. Também baseado naquilo que Deus falou para os antigos, aquilo que está escrito que nós façamos. Deus também revela para nós como que nós temos que viver, como temos que usar a ciência, a tecnologia, com prudência, com sabedoria, para não errar e também não desagradar a Deus. Então, nós agradecemos o Senhor porque Ele também é a nossa rocha agora e o Espírito Santo está conosco, como aquela promessa que o Senhor fez quando Ele disse que Ele ia embora, mas não ia nos deixar sozinhos, porque Ele ia enviar o Espírito Santo e Ele ia nos guiar e ia nos ensinar. Então, o Espírito Santo, ele está conosco hoje, nos ajudando para entender aquilo que está escrito e nos revelando também muitas coisas além, como eu disse para vocês, para que nós possamos usar do jeito certo as coisas modernas e as inovações que surgem no mundo por causa da ciência que está se multiplicando e a tecnologia. O Espírito Santo nos ensina como que nós deveríamos usar tudo.
Mas aqui a palavra que está escrita, o Senhor ainda acha válida, Ele ainda destaca e faz ela ser válida, e é o que nós temos hoje. Nós vivemos e desfrutamos da palavra do Senhor. E ficamos felizes por termos a Bíblia, agradecemos o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele teve o privilégio do Senhor revelar para ele essa doutrina, e em 1 de Coríntios, no capítulo 10, 1 de Coríntios, capítulo 10, vamos ver o que Paulo fala sobre a rocha, que é o nosso Senhor Jesus, aquela rocha firme da eternidade, a rocha da salvação. 1 de Coríntios 10, do 1 ao 5, nós vamos ler rapidamente, do 1 ao 5, Paulo diz, ele disse para os coríntios, disse, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E eu vou explicar para as pessoas novas de quem que está falando, quais são aqueles pais. Fala, não ignoreis. O apóstolo diz para todos nós também. Não quero que ignoreis que nossos pais, quais foram os pais? Moisés com o povo de Israel, quando eles saíram do Egito. Vamos lembrar daquilo, quando o povo de Israel saiu do Egito pela mão de Moisés, essas pessoas nós chamamos dos pais na Bíblia, os nossos pais. Porque no meio deles também estava Jacó com os seus 12 filhos que entraram no Egito e que deles foi feito o povo de Israel fisicamente. E aqueles 12 filhos era quem ele chamava dos nossos pais. Mesmo que nós hoje, se formos falar dos nossos pais da fé, da promessa do Senhor, nós temos o nosso pai Abraão, o nosso pai Isaac e o nosso pai Jacó, que eram os pais da fé. Mas na parte física que o apóstolo Paulo falava, era aquelas pessoas que saíram do Egito com Moisés. Eles eram os pais. E diz aqui que eles estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E é verdade. E como que aconteceu que eles estiveram debaixo da nuvem? Quando Moisés saiu do Egito com o povo e eles iam caminhando, diz na Bíblia que uma nuvem ficava na frente deles e a nuvem andava com eles e o povo seguia aquela nuvem. O guia deles ou a bússola deles era a nuvem. Então, onde a nuvem ia, eles iam atrás dela. Se a nuvem ia pela esquerda, eles iam pela esquerda. E se ela ia pela direita, eles também seguiam ela pela direita. E eles seguiram aquela nuvem até chegarem ao Mar Vermelho. E atrás deles vinha o exército do faraó do Egito. O exército estava perseguindo eles para evitar que eles pudessem fugir, porque eles tinham quase fugido do Egito. E quando Moisés ele fez aquele milagre do mar se dividir, daquela parte do mar se dividir e eles conseguirem passar o mar, quando eles passaram, diz que eles tinham água de todos os lados e acima deles estava a nuvem que estava guiando eles. Então, eles estavam cobertos, rodeados de água. É o que o apóstolo fala aqui. E diz no verso 2, e todos, seguindo a Moisés, foram batizados na nuvem e no mar. E realmente aconteceu desse jeito, porque eles tinham água ao redor deles e acima da cabeça deles, e aí eles foram batizados na água, seguindo a Moisés. E no 4 diz, e todos beberam, quando eles estavam lá no deserto, quando Deus fez o milagre daquilo que nós lemos no começo, que ele fez sair água da rocha. No verso 4 diz para nós, e todos beberam. Tomara que vocês também estejam lendo o verso 4. E todos beberam a mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia. E a rocha era os meus queridos irmãos e irmãs e as pessoas que estão me ouvindo, as irmãs e as pessoas novas. Diz aqui que aquela rocha era Cristo. Vamos lembrar que nós lemos no começo, em Êxodo 17, do 1 ao 7, quando Moisés ele tocou na rocha e começou a sair água dela.
Diz aqui que aquela rocha era Cristo. Eu vou ler de novo. E todos beberam a mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia. E a rocha era Cristo Jesus. O nosso Deus, naquela época, aquilo que nós lemos lá nos Salmos, Cristo é a rocha. E aquela rocha esteve com o povo de Israel no deserto para dar para eles água que eles pudessem beber, água física. E diz aqui que tinha incrédulos. No verso 5 conta para nós que teve incrédulos e rebeldes, nécios, teimosos, dos quais Deus não se agradou porque eles viraram idólatras, fizeram abominações. Lembrem-se que nós lemos que eles viraram idólatras e eles começaram a murmurar contra Deus e falar muitas coisas contra Deus. É isso que diz no verso 5. Mas Deus não se agradou da maioria deles, pois ficaram espalhados no deserto. Eles morreram, todos eles morreram no deserto. Só foi protegido, foram guardados. As crianças, a juventude daqueles que saíram do Egito, só as crianças que cresceram no deserto, porque eles duraram 40 anos lá, quando eles entraram na terra de Canaã, foi só as crianças, a juventude, o povo novo foram os que entraram lá, porque os adultos que saíram do Egito, eles acabaram morrendo no deserto por eles terem sido idólatras e incrédulos. Deus castigou eles, nós até lemos o que eles fizeram. Mas Deus teve misericórdia, sendo Ele aquela rocha firme da eternidade. O Senhor olhou para aquelas pessoas e aquela rocha era Cristo Jesus, Ele teve misericórdia. Bendito e louvado seja o Senhor. Tomara que todos nós sejamos sábios e inteligentes para nos refugiar naquela rocha formosa. E agora vamos para Mateus 16 para ver o que aconteceu com o Senhor. O que o Senhor disse sobre aquela rocha. Mateus 16, no Evangelho de Mateus 16, no verso 13. Nós achamos o Senhor Jesus Cristo, que estava pregando lá na Jerusalém. Ele pregava o seu evangelho, o Senhor Jesus, como aquela rocha firme da eternidade. E ele ensinava. E as pessoas, o povo normal, o povo comum, eles ouviam a pregação do Senhor. Ele falava sempre do reino dos céus e ele ensinou para eles por meio de parábolas, de figuras, de metáforas, para que só pudessem entender aqueles que tinham um coração humilde para Deus. Mas também ficavam ouvindo ele os inimigos dele, os fariseus e os mestres da lei daquela época. E quando o Senhor pregava, um dia desses, diz na Bíblia que chegou Jesus à região de Cesareia de Filipe e perguntou a seus discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Quem eles acham? Os homens, o que eles dizem? Quem é o Filho do Homem? E eles disseram, uns falaram, uns dizem que tu és João Batista. Outros dizem que és Elias, o profeta. E outros dizem que és Jeremias, o outro profeta. Ou que tu és algum dos profetas. É isso que as pessoas acham. E o Senhor disse para eles, e vós? Ele disse para os seus apóstolos, disse, e vós, vocês? Quem dizeis que eu sou? Então, diz aqui que no verso 16, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo. Pedro falou para o Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas é que aqui, quando diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nem sequer Pedro mesmo tinha parado para pensar na frase que ele falou.
nas palavras que ele falou quando ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, do Deus vivo. O Senhor disse para ele no 17: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou. Não foi nenhum ser humano quem revelou para ele. Diz aqui: não foi carne e sangue quem te revelou, que significa nenhum ser humano que revelou para ele aquilo. Não foi revelado por ser humano nenhum, mas só meu Pai que está nos céus é quem revelou para ele, quem deu aquela revelação para Pedro sobre a verdadeira identidade do Senhor. Quem era o Senhor? Foi Deus quem revelou para ele, o Pai quem revelou para ele. Então, o Senhor dá um prêmio para o Pedro, premiou ele. Porque Pedro, ele foi o único quem ficou naquele momento disposto, ele deu o coração dele, ele ficou disposto no coração dele, no amor de Deus, no amor a Deus. Ele acreditou no Senhor, ele confiou no Senhor. Ele teve fé e segurança no Senhor. Ele ficou disposto para que o Espírito do Senhor desse para ele a revelação e ele pudesse responder do jeito certo. E como ele ficou disposto, Deus premiou ele. Deus premiou ele no verso 18, disse: Pois também eu te digo que tu és Pedro, que significa pedra ou rocha. Então, prestem atenção, irmãos, para ninguém me perguntar que eles acabaram entendendo errado uma outra coisa. Diz aqui: Pois também eu te digo que tu és Pedro. Ele chamava Simão, mas o Senhor mudou o nome dele e falou: agora você vai se chamar Pedro. Só que Pedro num outro idioma, porque naquela época tinha muitos dialetos, muitos idiomas ao redor deles. E a palavra Pedro significava pedra ou rocha. E o Senhor disse para ele: Tu és Pedro, ou tu és uma pedra, tu és uma rocha. E sobre esta pedra... Então, quem era aquela pedra? Era Pedro ou era o nome? Simão era a rocha ou era o nome que o Senhor colocou para ele? Quem era aquela pedra, aquela rocha no momento? Simão ou era o nome que o Senhor tinha dado para ele? Quem era a rocha? Quem era a pedra? Não era Simão. Era o nome que o Senhor tinha dado para ele nesse momento. Disse para ele: Tu és uma pedra, tu és a pedra, e sobre esta pedra, porque o Senhor falava dele mesmo. Tu és pedra, e sobre esta pedra, que era Cristo Jesus, a pedra, na verdade, era Cristo Jesus, a rocha era Cristo Jesus. Por causa disso, Senhor, quando ele disse para Simão, disse para ele: Bem-aventurado, pois ninguém o revelou, só Deus. E eu também te digo que tu és uma pedra, tu és uma rocha. E sobre esta pedra, que sou eu, que era o próprio Senhor, edificarei o quê? A minha igreja. Edificarei a minha igreja, ou a congregação de Deus. E as portas do inferno, ou do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela, contra aquela igreja. Porque a igreja ia ser edificada naquela rocha, naquela pedra. A igreja ia ser edificada sobre aquela pedra que era Cristo Jesus. E o Senhor edificou a sua igreja sobre ele mesmo. Diz aqui que ele é a pedra angular, do ângulo, do prédio, do edifício, da edificação. Ele é a principal pedra do ângulo da construção daquela edificação, daquele prédio que é a sua igreja. Por causa disso, o Senhor falou para Simão no mistério
numa parábola, disse para ele, tu és pedra. E por que ele disse para ele, porque tu és pedra? Porque Simão disse para ele, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. És tu a verdade, és tu. Então, por causa disso, o Senhor disse para ele, realmente, eu sou a pedra. É claro, eu sou a pedra. Então, tu também és pedra, porque eu sou pedra, porque você disse que eu sou quem eu sou. É um mistério. As pessoas, elas leem, mas elas nunca entendem, nem compreendem, elas não conseguem pensar nisso aqui. Mas é tão formoso nós lendo nisso aqui, que fala sobre a rocha, sobre a pedra, que é o nosso Senhor Jesus, e que ele, sendo aquela pedra do ângulo, aquela pedra principal do ângulo, onde é construído aquele edifício espiritual que é a sua igreja, ele é a principal pedra e ele ia edificar a igreja dele nele. E diz que as portas do inferno, quer dizer, o diabo, ele não vai conseguir prevalecer contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo jamais vai conseguir destruir nem acabar com a igreja do Senhor Jesus. Vai ter castigo para aquelas pessoas que não quiserem fazer a vontade do Senhor, nem cumprirem a vontade dele, nem fazerem aquilo que ele quer. Eles serão castigados, mas a igreja do Senhor vai seguir em frente, porque o Senhor disse aqui. Então, o Senhor, ele deu aquele prêmio para Pedro no 19, diz para ele, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra, diz aqui que deu para ele as chaves do reino dos céus. E aquilo se cumpriu no dia de Pentecostes. Aqueles que lembram da história vão lembrar que no dia de Pentecostes, quando o Senhor subiu ao céu, eu não sei quanto que ele durou, acho que uns 40 dias, o Senhor ficou se manifestando para os apóstolos e para muitas pessoas, e depois ele subiu aos céus e umas 500 pessoas viram ele subir ao céu. E quando o Senhor ia subir, ele disse para os discípulos, não vão embora de Jerusalém, esperem até o Espírito Santo vir revestir todos vocês de poder. E aí o Senhor subiu aos céus e os apóstolos, junto com todas as outras pessoas, tinham os apóstolos e tinham umas 120 pessoas, tinha até a Maria, a mãe do Senhor Jesus, e os irmãos dele, as irmãs, a família dele, aqueles que acreditaram no Senhor Jesus, muitas mulheres que acreditaram nele também. Todos eles estavam juntos, tinha umas 120 pessoas num lugar alto que chamava o aposento alto, e eles estavam orando e buscando a Deus quando veio o Espírito Santo e pegou todos eles, e eles começaram a profetizar e falar em línguas e fazer milagres e sinais. E diz a Bíblia que Pedro, ele levantou e deu o primeiro sermão, a primeira mensagem, pregou para eles. E naquele dia tinha se juntado também uma multidão e ele começou a pregar. O momento que ele levantou para pregar, se cumpriu essa profecia aqui, essa bênção que o Senhor Jesus deu para ele no verso 19, quando diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E realmente, o primeiro que levantou para pregar, para evangelizar, dar um ensinamento sobre o reino dos céus foi Pedro. Quer dizer que ele abriu com as chaves espirituais, umas chaves invisíveis, ele abriu o reino dos céus, porque ele deu a primeira mensagem, a primeira pregação, o primeiro ensinamento. E naquele dia se converteram umas 3.000 pessoas a Deus. Se cumpriu então desse jeito. E faz mais de 2.000 anos que essa promessa aqui se cumpriu, a bênção que Deus, o Senhor Jesus, deu para Pedro. Não é como as pessoas falam que aqueles que morrem hoje, eles vão bater lá nos céus e daí o Pedro vai sair com as chaves dele para abrir a porta para eles. Isso aí é mentira, é uma imaginação que as pessoas nem entendem nem falam. São fábulas, são coisas que eles inventaram, que as pessoas inventaram, porque as chaves do reino dos céus, isso aqui já se cumpriu faz mais de 2.000 anos.
foi cumprido, porque ele foi o primeiro a pregar o evangelho. Ele deu aquela mensagem e 3.000 pessoas se converteram por causa dela. E daí para frente, todos os apóstolos começaram a pregar e se espalhar por diferentes regiões do país e de diferentes nações pregar o evangelho do Senhor. Então, se cumpriu realmente, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Quer dizer, que é dar para ele poder, dons espirituais, e o Senhor ia fazer milagres e prodígios e sinais por meio do Pedro, no nome de Deus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quer dizer que Deus ia dar para ele respaldo, poder, dons, muitos milagres e curas iam ser feitas no nome de Deus por meio dos apóstolos. E usar eles para fazer muitos prodígios. É isso que significa ligar e desligar. E o Espírito Santo faz o mesmo hoje. Os dons espirituais, quando Deus dá eles para nós, Ele dá para muitas pessoas a faculdade, o dom, o poder, o respaldo de orar pelas pessoas doentes e elas ficarem curadas, ou orar por pessoas que tiverem feitiços ou coisas e elas ficarem libertas. É isso que significa ligar e desligar. Se é orar e dizer para aquela pessoa: Senhor, por favor, cura ela desse câncer, o Senhor ouve a nossa oração e Ele tira o câncer da pessoa. Então, o Senhor desligou aquela pessoa do câncer. E se eu falo para uma pessoa: tomara que dê tudo certo na sua viagem e fique próspero o seu negócio e você ganhe muito dinheiro. Aí o Senhor faz que aquela pessoa realmente dê tudo certo e ela ganhe muito dinheiro, por exemplo. Aí eu liguei a pessoa com uma bênção, com um dinheiro, por exemplo. Ou desligar alguém que tinha uma doença, e aí quando nós pedimos para Deus, Ele desliga a pessoa daquela doença. É isso que faz a nossa rocha da eternidade, o Senhor Jesus. Eu saí um pouquinho do assunto, fugi do assunto, mas eu queria falar daquelas chaves do reino dos céus, porque as pessoas, elas ficam achando um monte de coisa, e elas inventam um monte de coisa. E aí, elas perdem bênção de Deus, por elas ficarem pensando que é desse jeito, por elas ficarem pensando que o apóstolo Paulo, com certeza, vai ter misericórdia deles quando eles morrerem, e eles vão conseguir bater lá na porta, e ele vai usar as chaves dele para abrir a porta e vai deixar eles entrarem escondido. Isso não é desse jeito. Tudo isso aqui se cumpriu, as chaves eram espirituais, era evangelizar e falar de Deus, começar a falar do evangelho e da nossa rocha, que é o nosso Senhor Jesus. É muito formoso nós seguirmos os passos da rocha, do nosso Senhor Jesus, do nosso Rei. O louvor seja para o nosso Rei, o louvor seja para o Rei da Glória, para a rocha da eternidade. Vamos continuar em frente, vamos ser corajosos, irmãos, vamos ser fortes, não vamos ficar desanimados, porque a nossa rocha está muito perto para nos refugiar. Vamos confiar nele e vamos orar por nosso Deus. Bendito Padre, gracias Señor. Gracias Padre Santo por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad. Gracias por tu santa palabra. Gracias Señor por dejarnos estos escritos maravillosos. Escritos que cada día los entendemos, los comprendemos, nos deleitamos mucho cuando leemos tu palabra, porque tu Santo Espíritu está vivificándolo en nuestras vidas. Gracias, eterno Dios, te alabamos. Ayúdanos, Señor, a seguir tu camino y ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a cumplir tus mandamientos y a agradarte en todo. Danos entendimiento y comprensión de cómo es que tenemos que vivir la vida nueva, la vida santa, la vida agradable a ti, y que vivamos todos en armonía. Ayúdanos, Señor, para vivir en armonía, en comprensión. Que seamos uno solo, un solo corazón, pensando y amándote, creyendo, Señor, sin dudar, sin tener necedades ni rebeldías, sin albergar en nuestros corazones los enojos, las rencillas, las envidias, las murmuraciones, todas estas cosas que destruyen la vida espiritual y nos hacen que nos alejemos de ti, Señor, o que tú te alejes de nosotros y nos dejes solos. Padre Santo, ayúdanos, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado.
Y ahora, mi Padre, también te pido, Señor, por las personas que están enfermas. Mira, Señor, todas las personas que están enfermas. Mira todos aquellos que escriben, que tienen diferentes enfermedades y diferentes problemas, diferentes situaciones que los hacen sufrir. Gente que no puede solucionar sus problemas, no tienen la capacidad, no tienen la sabiduría para solucionar su vida, sus cosas. Padre Santo, te pido, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú tengas misericordia de todos ellos, que les des inteligencia, sabiduría y capacidad para entender y comprender su misma vida de ellos y que puedan resolver sus asuntos, que ellos puedan tomar sus decisiones y puedan seguir adelante por el camino mejor. Padre Santo, también te pido por los enfermos, que tú quites, Señor, todas aquellas enfermedades, porque hay diversas enfermedades que existen y que está el diablo haciendo sufrir a muchos hombres, mujeres y niños de toda clase de enfermedad, de todo sufrimiento. Señor, reprende y echa fuera todos estos espíritus también de enfermedad y estas brujerías y aquellas hechicerías y maldiciones del diablo, quítalas, Señor. No permita, Señor, que el diablo venga a esclavizarnos con todas estas cosas, Señor. Libértanos, Señor, y límpianos, Señor, y ayúdanos a creer, a confiar en ti. Prepara nuestro corazón, nuestra vida para tu servicio siempre, todos los días de nuestra vida. Gracias, mi Señor. Dale, Señor, consuelo a aquellos que sufren. Dales alegría y gozo, paz en sus corazones, los anhelos de su corazón concédeles, y también hay peticiones que ellos tienen, Señor, concede su petición, dales revelaciones, Señor, dales revelaciones, enséñales, guíales para que ellos puedan hacer las cosas mejor y disfrutar de tus bienes, de tu misericordia. Gracias, bendito Dios. Gracias, mi Padre, por escucharnos. Gracias por oír nuestra queja, nuestros lamentos, por oír nuestra oración, nuestras peticiones. Gracias, Padre mío, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Te lo pedimos todo, Señor. Amén. La honra y la gloria para ti, Señor. Vamos cantar para o Senhor o coro Alguém Está Aqui. O que vocês acham? Quem está aqui conosco? A nossa rocha firme da eternidade. Ele é aquele alguém. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí, yo sé que es el Señor. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Él está aquí, tú no lo ves. Él está aquí, tú no lo ves. Ora por mí, ora por ti, ora por todos al Señor. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí, yo sé que es el Señor. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Él está aquí, tú no lo ves. Él está aquí, tú no lo ves. Ora por mí, ora por ti, ora por todos al Senhor. A glória seja para o nosso Deus. Tem um coro que chama Cristo é a rocha de poder. Ele existe, não é um hino. Vamos cantar aquele coro e vocês podem me ajudar, por favor, porque talvez eu esqueça dele. Cristo é a rocha de poder. Se eu ficar calada, vocês continuam. Cristo es la roca de poder. Escóndeme, escóndeme, hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca de poder. Él calmará la
tempestad. Tú eres Jesús, mi Salvador. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca de poder. Escóndeme, escóndeme, hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca de poder. Él calmará la tempestad. Tú eres Jesús, mi Salvador. Escóndeme, escóndeme com tu poder. A glória seja para o Senhor. É tão formoso cantar para o nosso Deus. E vocês lá também cantem para o Senhor todas as vezes que vocês quiserem. Deus abençoe vocês. Amo vocês no Senhor. Mando muitos abraços e beijos, especialmente para as crianças. Obrigada.